Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Tua grande misericórdia. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Os dias estão passando rápido. Ontem era domingo, hoje já é domingo, amanhã já é domingo. É verdade? Ontem era domingo. Que não venha ser eu, mas o teu Espírito Santo. Que somente Ele pode trazer a revelação da palavra aos nossos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança onde quer que este som chegue ao coração de alguém, alcança nesta noite, Pai. Deus, eu não sei até quanto Deus está alto para chegar ao coração de alguém distante, mas o som espiritual do teu Santo Espírito chega, leva a palavra àquele que está aflito, oprimido, angustiado, e faz o operar, porque só o Senhor trabalha, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode trazer alegria aos corações daqueles que estão tristes. Só o Senhor pode, meu Pai. Ainda que o homem diga que sabe, que conhece, mas só o Senhor faz. Porque todo saber, todo conhecimento vem de Ti, Senhor. Ah, Deus, que nesta noite, Pai, possamos participar desta festa maravilhosa que é a Tua Palavra. A revelação da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Deus. Que o Teu povo vem estar com o coração aberto nesta noite. Que o Teu povo vem estar com a mente tranquila nesta noite. Que o Teu povo possa estar com os ouvidos abertos para ouvir a Tua Palavra, Pai. E deixar descer ao coração e fazer prática dela. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Porque já foi dito aqui, o Senhor está prestes a voltar. E temos que estar prontos, preparados para Te receber. E para viajar contigo nessa viagem celestial. O qual lá não vai ter nem dor, nem ranger de dentes, nem enfermidades, nem pandemia. Não vai ter nada disso, Pai. Só vai ter a Tua glória eterna, Pai. Uma alegria eterna, um prazer eterno de estar na Tua presença, Pai. Por isso nós Te louvamos, Senhor. E Te agradecemos por tudo. Pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 4, versos 33 e 34, diz assim: E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, conforme podia compreender. E sem parábolas não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Amém? Olha só, e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra conforme podia compreender. E sem parábolas não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Amém? Amados, o que eu acho interessante é que quando eu vejo esse texto deixado pelo mestre, eu entendo que não é a qualquer pessoa que a palavra ele explica, somente aos discípulos. Se nós fôssemos parar para analisar a Bíblia, ela é um compêndio de 66 manuscritos, alguns deles escritos há muito tempo atrás por Moisés,
outros escritos depois da morte e crucificação de Cristo, mas todos eles trazem uma mensagem: Deus é Deus, não há outro diante dele e ele pode fazer todas as coisas. Amém. O Novo Testamento traz uma boa nova. Além de ele dizer que Deus é Deus acima de todas as coisas, ele diz que há uma esperança para mim e para você. Há uma saída para o meu e o teu problema. Há um escape para aquele que está precisando. E o que eu acho interessante é que se eu e você pegar a Bíblia, hoje eu tenho no tablet cerca de 4 a 5 traduções, e eu tenho observado que no Brasil já se passou de 30 traduções, de 29 a 35 traduções, e todas elas trazem a mesma mensagem, independente de qual autor, traz a mesma mensagem: Jesus voltará. Se prepare. Mas se eu e você for ler a palavra, a Bíblia, ao pé da letra, como ela foi escrita, eu acredito que eu e você vai dar um nó no parafuso, sabe, da mente, porque muitas vezes nós não vamos entender. Por quê? A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens originais: um aramaico tradicional, original da época, um hebraico original, não é o hebraico de hoje, é o hebraico original, o raiz, e o grego. Mas se eu e você, se eu for fazer uma pergunta aqui, quem é que entende aqui de aramaico, ou de hebraico, ou de grego, vocês vão olhar para mim e vai dizer: não entendo nada, pastor. Se eu pegar o original, as escrituras, os pergaminhos, ou trechos daquele que foram encontrados lá no Mar Morto, e trazer aqui e dizer: bora ler aqui, Diácono Aguinaldo, ele vai olhar para mim: não, pastor, não. Se eu pegar aqui pessoas que fizeram faculdade de teologia, que tem um pouco conhecimento, até a bispa mesmo, diz assim: bispa, bora ler esse texto em grego. Ela vai dizer: pastor, eu tenho algum conhecimento, mas não vai dar não. Preste atenção. Se eu for chegar para um rabino e ler a Bíblia traduzida para o português para ele, ele pode até olhar para mim e dizer assim: heresia, porque mudou a mensagem, mudou a forma de falar. Isso é heresia. Aí tem horas que eu paro para pensar: então, porque existem muitas traduções, se eu for chegar para um rabino e falar com ele acerca da nossa Bíblia, a palavra que chegou até nós, e ele vai dizer que isso é heresia, porque mudou o original. Aí eu entendo que Deus quer falar comigo e com você da forma que eu e você vai compreender. Nós temos uma das línguas mais complicadas do mundo. Se eu chegar lá para o português de Portugal e dizer: o missionário, vou inventar um nome aqui, Androvski, casou com uma rapariga. Aí o português de Portugal ele vai dizer: casou com uma menina jovem, um adolescente. Casou com um adolescente. Se eu for chegar e dizer para ele que nunca conheceu a palavra, e dizer: Oséias casou com uma rapariga, ele vai dizer: Oséias casou com uma jovem. Mas se eu for chegar lá no Ceará ou no Nordeste aqui e dizer que Oséias casou com uma rapariga, imediatamente ele vai entender que casou com uma prostituta. Vocês entenderam como é difícil?
se eu for chegar, pelo meu conhecimento, chamar aqui, vamos supor, Murilo, e falar com ele acerca do que eu me formei, eletricidade, e começar a conversar com ele algumas coisas de eletricidade, ele vai dizer, olhar para mim e dizer, pastor, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Por quê? Porque a minha linguagem para com ele é diferente. Ele não aprendeu assim. Então eu entendo que a tradução de várias Bíblias hoje serve para que eu e você venha compreender melhor a palavra de Deus. Estou só na introdução. Aí vem Jesus agora numa época de guerra, onde o Império Romano está se alastrando na face da terra, onde ele ali, cada território que ele dominava, ele tornava aquele território independente, colocava um rei, mas aquele rei era submisso a César, mas era o rei da localidade. Como Herodes, assim foi. Herodes era o rei de Israel. Só que o que eu acho interessante é que quando Jesus vem, Jesus ele não briga com os romanos. Jesus não entra em debates no seu cotidiano, no seu dia a dia com os romanos. Ele começa a combater, a debater com quem? Com a igreja da época. Com aqueles que dominavam a palavra do Senhor e assim passavam para a todos. Você observa que por muitas vezes Jesus se depara com os escribas, os fariseus e começa a debater com eles. Até o próprio João Batista se levanta no deserto e diz que ele que é a voz que clama no deserto e chama aqueles homens de raça de víboras. Olha só. Aí agora eu entendo que Jesus vem numa época que se não tivesse vindo naquela época, a coisa tinha ficado muito estreita. Por quê? Porque a igreja estava doutrinando a menina dos olhos de Deus. Aquela igreja manipulada por Roma, porque Herodes era submisso a César, estava pressionando os líderes religiosos a pregarem aquilo que eles queriam. Por quê? Porque Roma não podia, não precisava naquela época de motins, de revoltas, porque era um império em expansão. Quando nós falamos da palavra do Senhor, nós temos que falar acerca do contexto, de tudo, para que eu e você venha entender que Deus quer salvar, mas salvar de quê? Pastor Isaías, Deus quer te salvar. Sim, pastor, de quê? Você já fez essa pergunta de que é que Deus quer te salvar? Jesus quer te salvar de quê? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Aí vem Jesus e começa a pregar nas localidades. Como ele estava sendo vigiado, bispo, a todo tempo, que em todo lugar, a palavra diz que em todo canto que Jesus chegava, tinha multidão, mas quem estava lá? A igreja. Fala para teu irmão, aonde Jesus chega, vai estar a igreja. Mas que igreja era essa, bispa? Era a igreja que queria ver se Jesus ia quebrar os preceitos romanos. Você sabe por que Jesus foi crucificado? Sabe o que foi a sua condenação? Você sabe? Hein, pastor Hilton? Qual foi a condenação de Cristo? Ele foi condenado por quê? Porque ele se declarava o quê? Ele estava criando para Roma um motim. Epa, o rei dos judeus, Herodes, eu coloquei lá. Porque agora aparece outro rei. Ele vai vir motim.
Vai vir revolta. Olha só. Então Jesus, todo o tempo que ele estava a pregar, ele encontrava o seu rebanho, ele olhava o seu, né, para um lado e para o outro, ele via aqueles, sabe, espiões, os espiões que queriam achar Jesus em uma falha. Aí ele falou: pronto, eu vou começar agora a minha estratégia, vou pregar para ele em parábolas. Vou pregar para todos em parábolas. Mas o que eu acho interessante é que parábola, bispo, era algo que todos conheciam. Então, para os líderes, está falando uma coisa normal. Já conhecia aquilo. Era o cotidiano, era uma coisa comum. Um semeador saiu a semear. Lógico, o semeador ia fazer o quê? Semear. Só que, durante aquelas palavras, ele deixava pontos soltos, que quem estava prestando atenção no que Jesus estava falando, depois perguntava: mestre, não entendi, me explica aí direito. É fácil, bispo, eu pegar a palavra do Senhor, ler e não compreender. É fácil. O difícil é você parar para ler a palavra, estudando ela, para entender o que Cristo está falando ao meu e ao teu coração. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então ele começa a trazer uma mensagem obscura, bispo. Uma mensagem que só ia entender quem tivesse disposto a entender. Eu só posso trazer uma mensagem para a igreja hoje, nos dias de hoje, uma mensagem que eu venha ter a compreensão que você vai aprender. Não adianta eu subir aqui e falar de eletricidade, ou contar uma piada, ou falar de pandemia, ou falar de medicina, ou falar de vacina. Não adianta eu falar nada disso, se eu não falar que Jesus te ama e Jesus te salva. Não é a função da igreja pregar coisas que não há interesse para Jesus. Jesus não está interessado em palavras vãs. Jesus está interessado em uma palavra que venha, sabe, ensinar a sua igreja. E eu tenho observado que nos últimos dias existem muitos pastores, sabe, missionários, evangelistas, perdendo um tempo com tantas outras coisas e não pregando a palavra verdadeira, que foi pregada hoje aqui, antes de eu subir. Prepara-te, igreja, Jesus está voltando. Foi pregado aqui. Quando eu estava ali, eu falei: eita, Jesus, a introdução está ficando maravilhosa. Vocês estão entendendo? Então Jesus, ele começa a pregar em parábolas. E ele começa a ver o despertar do interesse dos discípulos. Aí ele começa a chamar os discípulos à parte e dizer assim: ó, não, é por causa disso. Agora eu estou entendendo. E aí você precisa ler a palavra e entender o que Jesus está falando a mim e a você. E existem coisas muito importantes para mim e para você no dia de hoje. Em primeiro lugar, você sabe o que é? Dar ouvido à palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 13, verso 13. Mateus 13. Olha só, igreja. Diz assim a palavra do Senhor: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. E você está falando para quem não pertence ao reino de Deus. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos,
nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos que veem, os vossos ouvidos que ouvem, pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Igreja, eu fico imaginando assim, peraí, vamos falar aqui uma coisa aqui, jogo aberto. Os tempos de hoje, bispo, está melhor do que os tempos de Jesus? Vamos ser sinceros, tá? Tá, bispo? Os tempos de hoje, a senhora acha que não? Os tempos de hoje está melhor do que os tempos de Jesus? Será, pastora Jaque, que está? Quem concorda que está melhor do que os tempos de Jesus? Quem não concorda? Olha só, se Deus fizesse hoje uma transportação, sabe, transladasse, exemplo, Filipe, um dos, sabe, apóstolos de Cristo, Bartolomeu, e trouxesse hoje para aqui, ele, em primeiro lugar, ele ia dizer assim, como as coisas mudaram, tem lâmpada, tem transporte para vocês, que bom. Eu lembro que quando Jesus dizia, olha, a gente vai para as bandas de Tiro e Sidom, a gente tremia as pernas, dizia, eita, quem nós vai andar muito. Não iam a cavalo, iam andando. Aproveitavam todos os lugarejos, os vilarejos, passavam e ali faziam, sabe, as paradas, comiam alguma coisa, sabe, louvavam, cantavam, pregavam a palavra, que Jesus não ia perder tempo. Mas ele ia chegar e dizer assim, aqui tem cadeira para vocês sentarem, que coisa boa, olha quantas cadeiras. Imagina naquela época, tinha, um encostava aqui, outro encostava aqui, tinha falado, eu quero ver, ficar de pó por aí. Ou então ele dizia assim, microfone, que coisa boa, microfone, fala, sai ali, aqui, olha, dá até para quem está lá longe escutar. Naquela época não tinha nada disso. Estou sentindo uma dor, corre para a policlínica. Que coisa boa, naquela época não tinha policlínica, não tinha UPA. Olha, naquela época sabe o que é que tinha? Olha, tem um curandeiro, ele está lá daqui a 30 quilômetros, ele deve ter umas folhas lá que faz um chá e tu vai ficar boa. Corre lá atrás dele, traz ele aqui. Gente, vocês têm celular, que coisa boa, bispo, celular. Então quer dizer que quando você quiser falar com alguém lá na Galileia, você tchá. Oi, tu tá onde? Estou na Galileia. Como é que tá por aí? Tá chovendo. Aqui não chegou ainda. É mesmo. Imagina aí. Aí eu paro para entender que os dias de hoje estão muito melhor do que naquela época. Nós começamos o culto 6 horas. Sabe quantas viaturas da polícia chegou aqui para fechar o culto? Nenhuma. Naquela época, quando eles estavam lá em oração, vê se a viatura de Roma já passou aí. Passou não. A guarnição está onde? Está longe. Vai, adianta aí. Diz que dá tempo. Vocês estão entendendo, igreja? Sabe por quê? Porque Deus, Ele permitiu que eu e você viéssemos numa época boa, para que eu e você pudesse ter mais tempo para pregar o Evangelho.
pudesse ter mais tempo para ter o conhecimento, para entender, para estudar. Naquela época não tinha como estudar não, pastora Rosália. Naquela época só sabiam daquilo que os líderes falavam, do que os profetas falavam, bicho, do que os professores, sabe? Os sacerdotes pregavam para a igreja. Quantas vezes a gente ouve, vê na palavra que existia o momento em que se reuniam no templo e ali o sacerdote se levantava e lia a escritura. E todos tinham que ouvir, dar ouvidos. Sabe por quê? Que se não prestasse atenção, passava, não repetia. Hoje você lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes, dá tempo para você entender o que a palavra quer falar contigo. Mas muitas vezes aí você não dá ouvidos à palavra do Senhor. Você tem toda a oportunidade de dar ouvidos à palavra, de ouvir a palavra, de ter acesso à palavra. Naquela época o acesso era pouco. E o que está acontecendo conosco? Hoje é domingo, eu sei que todos aqui leram a Bíblia hoje. Amém. Não leram? Glória a Deus. Eu sei que todos vocês leram a palavra de Deus hoje, eu sei. Eu posso até estar enganado, mas eu sei. Eu posso até chutar, mas eu sei que todos vocês leram. Não leram? Se eu pedir o Espírito Santo para revelar aqui, gritaram de lá, não revela não, que o negócio está estreito. Mas a oportunidade de ouvir a palavra está ao nosso acesso, igreja. É uma das coisas que eu e você precisamos entender, que os últimos tempos foi pregado aqui, Jesus está voltando. Nós estamos numa fase boa, numa época boa. Ei, qual é a mensagem de Cristo para o meu e o teu coração? Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflição. Olha, eu venci, viu? Significa que a porta está aberta para mim e para você. Jesus venceu tudo por nós. E Ele deu a mim e a você a oportunidade de chegar lá, pastora Rosália. De lutar, de buscar para vencer e para levar também consigo muitas almas ao reino de Deus. Segunda coisa que eu e você precisa entender, além de ouvir, a gente precisa guardar. Fala para teu irmão, guarda a palavra. Olha o que é que Provérbios 16 diz. Guarda a palavra, irmãos. Provérbios 19, 16. Olha o que diz. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas aquele que não faz caso dos seus caminhos, morrerá. O salmista Davi, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Sabe que existe uma coisa que é interligada: o ouvir e o guardar. Você precisa ouvir a palavra de Deus e guardar no teu coração, na tua mente. Você sabe por quê? Para não acontecer que nem o profeta Ageu falou. O profeta Ageu? Meu povo perece. Profeta Oséias, Ô Oséias, sabe o que está acontecendo? O meu povo está perecendo porque está lhe faltando gente para ensinar eles. Sabe por que meu povo está perecendo, Moisés, Oséias? Porque está faltando culto de ensinamento nas igrejas. Eu participei tanto de igreja pentecostal, nada contra a igreja pentecostal. Eu prefiro que abra igreja do que boteco. Mas sabe o que acontece?
é que ainda que tenha tantas igrejas abertas por aí, o povo de Deus ainda está perecendo por falta de conhecimento. Eu vou falar aqui uma coisa. Está gravando. Se a bispa quiser colocar, ela coloca. Mas eu vou falar. Sabe, a pandemia não era para nenhum cristão ter ficado em casa. Não era para nenhum crente ter se escondido debaixo do cobertor. E não pode. Ei, era para a igreja estar toda unida, bispo. Olha só, é a igreja de Atos, todas num só pensamento, numa só voz, numa só oração. Eu acredito que tinha sido tudo diferente. Estou falando só dessa aqui, não estou falando todas. Uma vez aqui eu preguei, sabe quantas igrejas se levantaram e clamaram, conclamaram, chamar todas as igrejas do Brasil a um ato profético? Nenhuma, pastor aí. A senhora foi convidada para um ato profético aí? Todas as igrejas e tal, aqui? Não. Se brincar, tem igreja que diz assim, olha, a de lá vai estar fechada na pandemia, daqui vai estar aberta, viu? Vem para cá! Vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque está faltando guardar a palavra de Deus. Porque naquela época, se eu for pegar hoje, se Deus transladasse pastor Isaías, ou eu, ou o bispo, ou até a bispa Flávia, lá para a época de Jesus, a gente já ia chegar lá assim, dizer assim, se esconde, que lá vem a guarnição romana. Eu vou me esconder por quê? Porque tu é cristão. Se te pegar, ó, é assim. Aqui é assim, é. Oxe, pois lá, menino, eu fico esperando um ônibus para ir para a igreja. E quando eu entro no ônibus, tem um bocado de crente, tudo com a Bíblia debaixo do braço, não tem medo de dizer que é cristão. Ah, mas aqui se disser, ó, a época aqui é assim, é. Na tua lá é como? Ah, na nossa lá a gente vai para a igreja, chega atrasado, não tem problema nenhum, o pastor não reclama. Aqui, se está marcado para 5 da tarde, a gente tem que chegar às 3. Porque se tiver qualquer situação adversa, a gente já se desloca para outro lugar, mais cedo. E é. Lá não é assim não, lá não é assim não. Lá sabe como é? Quando a gente está com dor de cabeça, a gente não vai para a igreja não. Ih, é mesmo, é aqui, a gente vai para a igreja para ser curado da dor de cabeça. Ou como o tempo aqui é bom, mas no teu tempo está mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque no teu tempo tu tem um carro. No teu tempo tu tem dinheiro fácil. E não tem dinheiro. Tem sim. Porque aqui para a gente, sabe, fazer nossa feira, a gente trabalha debaixo do sol quente, na lavoura, trabalha a semana toda. Quando chega no final de semana, a gente recebe o dinheiro de fazer a feira da semana. Aí a gente trabalha mais uma semana para conseguir. Era assim lá, bispo. E quando não era assim, a gente tinha que pescar para conseguir o sustento. E você acha que lá tinha aposentadoria? É? Lá você trabalhava até morrer. Tinha não. Aposentadoria? Tinha, pastor Isaías, aposentadoria? Será que tinha, pastor Ailton? INSS tinha? Não tinha, bispo. Muitas vezes o homem, pai de família, morria no trabalho. Seus 90 anos, 80, sabe? Infarto, enfado, tudo isso. Nós estamos numa época boa, mas nós temos acesso à palavra de Deus e não damos ouvido, e nem guardamos. O que eu acho interessante, sabe o que é? Ainda diz assim, ó, quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Porque pastor Isaías, eu não consigo entender porque ainda tem igrejas que insistem no mesmo erro. Mesmo erro. Olha,
O Novo Testamento é a época da graça. Não precisamos viver mais na lei. Aboliu a lei, agora é a graça. Vai nesse embalo que tu vai ver. Se você for olhar a palavra de Deus em tantos versículos que diz que devemos guardar os mandamentos do Senhor, não são poucos. Mas ainda existe, sabe, pessoas que insistem que não precisa mais guardar os mandamentos. Não, mas Jesus deixou um só mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. E vem cá, e isso aí é o que? Não é o resumo dos 10? Então quer dizer que se você ama ao próximo como a si mesmo, você vai cobiçar a mulher dele, as coisas dele. Quantas pessoas hoje cristãos cobiçam? Mas eu queria ter um cara daquele. Está cobiçando. Você viu a casa do irmão? Uma benção. Ainda vou ter uma daquela. Cobiçou. Eu queria ter um trabalho que nem o do Tiago. Está cobiçando. Pecou. Vocês estão entendendo, sim ou não? Terceiro, além de você ouvir a palavra, guardar ela, você precisa praticar. Olha o que aqui Tiago diz. Tiago capítulo 1, verso de número 22. Olha o que aqui diz. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Vem cá. Pastor, você tem quantos anos de evangelho? 25. Estou chegando ao 26. Pastor, o senhor é ouvinte? Sou. O senhor guarda? Algumas vezes sim. O senhor pratica? Às vezes não. Pastor, o senhor está certo? Não. Estou falando de mim. Agora vamos fazer uma reflexão. Quantos aqui ouvem, mas parece que entrou por aqui e saiu por aqui? Aí ouve e diz: olha, a palavra de Deus diz que você tem que perseverar, confiar nele. Aí você coloca os pés pela mão, faz do seu jeito, dá errado e depois diz assim: Deus me abandonou. Deu tudo errado, por que Deus está fazendo isso comigo? Será que é Deus que está esquecendo você? Ou você não está praticando aquilo que você ouviu e guardou? Vocês estão entendendo? Não venha me dizer que você que está aqui durante 7 anos, 10 anos, 14, já vai inteirando ou 16, que você não aprendeu nada neste lugar. Você aprendeu. Você aprendeu com a tua liderança, você aprendeu com os obreiros dessa casa, você aprendeu com a palavra de Deus, você aprendeu com as situações que essa congregação, passou, que essa igreja passou. Você aprendeu com muitas coisas que aconteceram aqui, mas muitas vezes você parece que esqueceu. Você parece que esqueceu do que tudo aconteceu aqui, do que Deus fez nesse lugar, de quantas pessoas Deus levantou aqui, de quantas pessoas Deus curou aqui, de quantos milagres aqui aconteceu, bispo. Mas muitas vezes você esqueceu, e você continua da mesma forma. Sabe por quê? Porque você esqueceu o que aprendeu, você não guardou, você não praticou. Aí agora você está, que situação difícil.
Ou como as coisas estão apertadas, como as coisas estão difíceis. Ei, não está difícil não. Difícil estava no passado. Que por pregar a palavra, muitas pessoas perderam o pescoço. Muitas pessoas, Tiago foi uma delas. Muitas pessoas, Paulo perdeu a cabeça. João Batista foi decapitado. Por quê? Porque estava pregando uma novidade de vida para mim e para você. Vocês estão entendendo, igreja? Estamos na fase final. Por que estamos na fase final? Porque a religião de hoje está esquecendo de doutrinar a igreja, de ensinar a se preparar para a vinda de Cristo. E Deus está às pressas, porque Ele não vai deixar. Sabe, bispo, Ele não vai deixar a coisa ir mais adiante. A perversão religiosa ir mais adiante. A loucura religiosa. Sabe? A loucura religiosa. O fanatismo religioso. Naquela época também tinha. Os fariseus eram um deles, fanáticos. Tem que ser no pé da letra. Ei, o Espírito Santo hoje aqui está, sabe, para aliviar a carga minha e sua. Para ensinar a minha e você. Da forma que eu e você venha compreender. Por isso que Jesus pregava em parábolas naquela época. Sabe por quê? Porque as pessoas compreendiam aquela passagem. Compreendiam aquela palavra, entendiam, sabiam. E aqueles que se preocupavam mais ainda, Jesus ainda vinha e explicava, bispo. Você quer aprender da palavra do Senhor? Pede a Ele que Ele te explica. O Espírito Santo te ensina. A palavra de Deus diz que é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Aleluia. Eu não consigo entender porque ainda existem muitas pessoas que ainda não entenderam que o pecado é pecado, mas continuam pecando. O que está acontecendo? O Espírito Santo ainda não achou espaço na mente dele para trabalhar. Porque muitas vezes, sabe, são só ouvintes, pastor Isaías. São só ouvintes. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu estou na igreja há tanto tempo, mas não vi mudança. Porque é só ouvinte, bispo. Rapaz, eu estou há tanto tempo na igreja, mas não muda nada. Eu peço o bispo para orar por mim todos os dias, mas nada se resolve. Porque está sendo só ouvinte, igreja. Para de ser somente ouvinte. Guarda a palavra. Pratica a palavra. Amém? Quando você guardar e você praticar, você vai ver que tudo muda. Aí você vai entrar numa nova época na sua vida. Uma nova fase. Na fase que Deus vai estar te preparando para levar para a glória. Ô pastor, me preparando para levar para a glória? É. Porque eu e você está aprendendo todos os dias que Jesus está voltando. E Ele não tardará. Em breve voltará. Amém? Como é que está a tua vida espiritual? Pastor, ultimamente eu estou só sendo ouvinte. Por quê? Pastor, porque tem tantas coisas que a gente vê. Ei, para de olhar. Para de olhar. Ouve mais a palavra. Você sabe por quê? A Bíblia diz que se teu olho te escandaliza, tira ele. É porque a visão é terrível, bispo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vê o que não deve ver, mas o que tem que ver, não vê. Você já percebeu isso? Que o olho é uma máquina bem articulosa. Eu vi isso, mas o que era para ver, não viu. Vê defeito, mas a glória de Deus no lugar não vê. Vê as dificuldades, mas a solução que é Jesus não vê. Vocês estão entendendo, igreja? Fica de pé.
Essa é uma mensagem para você refletir. Essa é uma mensagem para você refletir que muitas coisas que estão acontecendo com você não é culpa do diabo, não é culpa de Deus, é culpa de nós mesmos. Porque temos todas as chances, pastor Isaías, todas as chances. Interessante, sabe, bispo, o que aconteceu comigo naquele domingo, conosco ali? Aquilo me ensinou muito. Eu tive a chance, aí perdi a chance, aí cheguei em casa bem tarde, ainda paguei caro. Gente, tudo em nossas vidas, qualquer detalhe simples, Deus está nos ensinando alguma coisa. Então para pensar esta noite. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua espiritualidade? Fala com Deus aí agora. Você tem tido muitas oportunidades, mas não tem feito nada. Por que não tem feito nada? Por que será que você não tem feito nada? É porque você se preocupa com outras coisas e deixa de se preocupar com a tua vida com Deus? Hein, igreja? Eu quero te dar a oportunidade agora de você falar com Deus. Eu quero te dar a oportunidade de fazer um concerto com Deus agora. Sabe, eu não sei se eu tenho a permissão para isso, mas eu queria orar por você que está confuso. Eu queria orar por você que está confuso. Ô pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, dá tudo errado. Eu quero orar por você. Pastor, eu não sei o que está havendo, pastor. Estava indo tudo bem. De repente, a coisa mudou. Eu quero orar por você. Glória a Jesus. Glória a teu nome. Tua grande misericórdia. Aleluia. Vamos ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Os dias estão passando rápido. Ontem era domingo, hoje já é domingo, amanhã já é domingo. Não é verdade? Ontem era domingo.